Galerinha do nono, vamos lá? Função do primeiro grau. Chama-se função do primeiro grau a função que é definida. Sempre vai vir nessa forma. Y é igual a de x mais b, mas a gente também sabe que o apelido do y é f de x. Mas aqui nesse f, galerinha, deixa eu dar uma ressalva aqui. Pode vir g, h, show, em alguns momentos, mas no normal sempre vem f de x. Aí vai vir igual a de x mais b. Onde, galerinha, esse a e esse b são números reais. Positivos, negativos, fracionários, raízes, tá? Mas o a, ele não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Vou dar um exemplo, ó. Y é igual a 2 de x mais 1. Então, quem é o a? Acabei de falar aqui que o a é o coeficiente, é um número que vem com x, ó, é 2. Quem é b? É um número, sozinho. E aqui? Menos 1. Tá vendo? Não tem escrito o número sozinho, logo, zero. Beleza, já fizemos lá exercício lá na nossa aula Zoom, só repassando. Lembra quando eu pedia para vocês, em gráficos, tá me dizendo se é uma função ou se não era uma função? Aí você observava que às vezes aparecia uma reta? Então, toda vez que vocês vêem uma representação gráfica de uma reta, é uma função do primeiro grau. Então, é representação gráfica. O gráfico de uma função afim, pega a função afim do primeiro grau, tá? Sempre será uma reta, tá? Exemplo, vou dar uma lei de formação. Aqui, qual é a lei de formação? Y é igual a x mais 1, atribui os seguintes valores para x. Tá vendo? Coloquei alguns valores de x, fiz aquelas continhas, encontrei y. O que seria isso? X e y são pares coordenados, aonde o primeiro número sempre é x e o segundo número sempre será y. A gente batia sempre de frente nessa tecla quando a gente estuda o plano cartesiano. É para esse momento, tá? Então, fiz as continhas. Aonde eu vou marcar esses pontos? No plano cartesiano, que é aquele eixo x e eixo y. Ah lá, já está marcado. Aí, agora eu vou ligar os pontos que eu marquei, ó. Esse ponto com esse, com esse. Então, você vai observar que ficou uma reta. Caso você faça esse cálculo, marque no plano cartesiano e o ponto esteja fora da reta, ou o cálculo está errado, ou você marcou o ponto errado. Show? Agora, a gente vai lá. Observe que aqui, ó, a reta, ela cortou o eixo x. Ela passou pelo eixo x. Toda vez que um gráfico de uma função passa pelo eixo x, o momento que ele passa é um ponto. Esse ponto, ó, foi esse. Foi esse ponto aqui, tá? Então, quando a tia pedir, quando o exercício solicitar o zero da função, é isso que você vai calcular. E para você calcular isso, você tem que ter uma definição do valor de y. Olha, menos 1 e 0. O y, galerinha, toda vez será zero quando pedir para você calcular o zero da função, tá? Chama-se de zero da função o ponto onde o gráfico da função passa no eixo x. Para realizar esse cálculo, atribuiremos sempre para y o valor zero. Então, na verdade, o y, a gente não calcula o y. A gente vai calcular o x, tá? Então, o y sempre será zero. Aí, vamos fazer aqui, ó. Exemplo, calcule o zero dessa função. Então, ó, y é zero. E vou repetir o restante, ó. Aí, ficou uma equação do primeiro grau. Vou só inverter, tá? Colocar o termo de lá para cá. Calculando aqui, é uma equação do primeiro grau, ó. 15 está negativo, vai para o outro lado, positivo. 3 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a quanto? 5. Então, quando eu atribuir alguns valores para x aqui, quando eu colocar x igual a 5, é um ponto, vai ser o ponto aonde essa reta vai cortar o eixo x. Vou dar um outro exemplo, ó, f de x.
Y é igual a zero. Quem é f de x, galerinha? É zero, né? Lembra lá no começo do vídeo? F de x, o apelido dele é y. Então, já vou inverter aqui, tá? Ó, é igual a zero. Então, vamos calcular x. X é igual a menos 10 dividido por 2. Então, x é igual a menos 5. Qual é o ponto lá desse gráfico aqui, quando for interceptar o eixo x? Lá no menos 5. Show? Deu para entender? Molezinha. Primeiro grau, show de bola. Espera um pouquinho que eu vou voltar aqui com função crescente e decrescente. Continuando, quando eu pedir um exercício para você me classificar a função como crescente ou decrescente, o que você irá observar? O valor de A. Quando A for maior que zero, crescente. Quando for menor que zero, decrescente. Observe esse exemplo aqui. Quem é A aqui? Ó? A é 1. Nesse segundo caso, A é 2. A é maior que zero nesse primeiro caso? Sim. Então, ele é crescente. A aqui é menor que zero? Então, é decrescente. Desse jeitinho. Fácil de você gravar, tá? Qual o jeito mais fácil? Quando A é positivo, crescente. Quando A for negativo, decrescente. Com isso, terminamos esse capítulo, tá bom? Vou retornar com o próximo vídeo.